com uma reportagem aqui aberta, trazendo no nosso site também, uma reportagem da Folha. A PF vai investigar a permanência de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, logo depois daquela operação de fevereiro. A Júlia Scheib, que traz essa informação aqui pra gente. Aqui na reportagem a foto dos dois, do Orbán e do Bolsonaro. Como a gente já disse, a notícia foi revelada pelo New York Times e, segundo o jornal, vídeos do sistema de segurança mostram o Bolsonaro em frente à missão diplomática no dia 12. 4 dias antes, a PF havia apreendido o passaporte dele nas investigações que apuram uma trama golpista liderada pelo ex-presidente para mantê-lo no poder, apesar da derrota eleitoral para Lula. Segundo investigadores da Polícia Federal, é cedo para dizer se houve uma tentativa de fuga, mas é preciso investigar a veracidade e a motivação do ex-presidente ter ficado na embaixada. Ele próprio já afirmou hoje que tem relacionamento com embaixadores e com países. O jornal norte-americano diz que as câmeras mostram Bolsonaro acompanhado de 2 seguranças. Você está vendo aí as imagens. Ele teria permanecido no prédio de 12 a 14 de fevereiro. Um funcionário da Embaixada da Hungria confirmou o plano de receber Bolsonaro na embaixada, segundo o jornal também. Caso ele permanecesse dentro da missão diplomática, não poderia ser alvo de uma ordem de prisão, por exemplo, por tratar-se de prédio protegido pelas convenções diplomáticas. A Hungria é comandada pelo líder de extrema-direita, Viktor Orbán, como a gente está falando aqui. Bom, professora, alguns advogados falam que, por não existir uma ordem de prisão, Bolsonaro passar 2 dias lá não configuraria uma fuga, né? Ou, como ouvi mais cedo, como se fosse uma fuga preventiva, né? Algo já pensando no futuro. Outros já acreditam que não, já caracteriza sim uma tentativa de fuga, né? Como é que a senhora vê enfim, esses 2 argumentos? São, vamos dizer assim, momentos jurídicos distintos. Um momento jurídico é aquela pessoa que está foragida, né? Sobre ela já recai uma ordem de prisão e ela não se apresenta para cumprir essa ordem de prisão e a polícia, vamos dizer assim, a coloca num estado de estar foragida e ela pode sofrer uma apreensão a qualquer momento. Uma outra situação é uma pessoa que tenta se elidir, escapar de uma investigação criminal, ou seja, a pessoa nem ré ainda ou tenta escapar do próprio processo penal, do julgamento, né? E para isso ela pensa em meios de, vamos dizer assim, frustrar e impedir a aplicação da lei penal sobre ela, e antes que tenha qualquer ordem de prisão, ela foge ou procura um espaço seguro em outro lugar em que ela impede, vamos dizer assim, o transcorrer regular de um julgamento ou de uma investigação. Para essa segunda hipótese é que a gente usa a possibilidade de uma prisão preventiva. Para o primeiro caso, a gente estaria falando ali de uma ordem de prisão que já foi estabelecida e a pessoa não se apresenta para cumprir uma eventual pena ou qualquer outra medida, né? Então, são momentos distintos. É lógico que a gente está falando que a prisão preventiva é algo excepcional, porque ela é antes de uma condenação, porque ela é antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, mas ela existe com um propósito, né? E o propósito da prisão preventiva, além de atender à ordem pública, é permitir que o processo penal, que a investigação, cheguem ao seu termo corretamente, que o interesse público no deslinde daquele crime seja atendido e que, portanto, eventualmente, a privação de liberdade dessa pessoa será determinada até que essas medidas sejam devidamente tomadas, né? Ao analisar o caso de Jair Bolsonaro, o caso criminal que está determinado até agora, aqui lembrando que Bolsonaro já foi oficialmente indiciado no caso da fraude dos cartões de vacina e é claramente uma pessoa de interesse nas investigações do golpe de 8 de janeiro, porque inclusive já foi objeto ali de medidas cautelares, como a apreensão do seu passaporte, né? Então, olhando para todo o desenrolar desse caso até agora, nós estamos vendo uma enorme gravidade nos atos praticados, todos os depoimentos indicam que Jair Bolsonaro
seria uma dessas lideranças dessa associação criminosa, depoimentos em colaboração premiada que foram corroborados por provas, depoimentos de testemunhas que foram encontradas a partir também dessa colaboração premiada, e agora nós temos um cenário, vamos dizer assim, praticamente de uma reta final de uma investigação, e que não há dúvida sobre a prática do crime, porque, inclusive, nós já temos pessoas condenadas pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Dezenas de pessoas estão sendo julgadas e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal por esse crime. E é por este crime que Jair Bolsonaro talvez responda como o líder de uma organização criminosa e alguém que já sabemos se beneficiaria com o desenrolar desses fatos. Então, também a gente não está falando de não existe nada contra Jair Bolsonaro, seria absolutamente precipitado imaginar uma medida de restrição, porque a gente está diante de uma investigação que está em curso já há bastante tempo, com fatos gravíssimos que têm sido revelados, com testemunhos e provas que corroboram a participação de Jair Bolsonaro numa tentativa de golpe e atos mais recentes que mostram que talvez ele procure uma maneira de se elidir da aplicação da lei penal no Brasil. Então, eu acho que nem 8, nem 80. A gente ainda não fala de condenação, de conformação formal jurídica de culpa, mas a gente também não fala de algo que, imagina, não tem nada contra Bolsonaro. Tem uma série de investigações contra Bolsonaro e em todas elas ele aparece como figura central e talvez um chefe de uma organização criminosa.